Gente, o PHB News conversa hoje com Carlos Pontes, produtor cultural, que resolveu fixar residência novamente aqui em Parnaíba, depois de perambular por esse mundão todo. Está promovendo a literatura, encontros culturais, livros, revistas. Tudo que for da área de cultura ele entende, vai à luta, batalha e consegue editar e colocar para todo mundo ter acesso. Carlos, é um prazer muito grande estar aqui com você. O PHB News se sente bastante feliz por ter dado certo hoje a nossa entrevista, já que foi tantas vezes marcada e desmarcada. Mas você é da área da literatura, uma das artes que acompanha a gente desde que a gente se entende por ser humano, né? Mexe muito com as palavras, coloca essas palavras no papel, fazem as palavras cantarem e tudo. Conta aqui como é que é entrar no mundo da literatura. Um prazer imenso estar aqui no PHB News, Jorge Ferraz, e finalmente deu certo o nosso encontro, né? Então, sobre a literatura, você precisa estar despojado de preconceitos, né? A leitura, seja eletrônica, seja impressa, o que faz valer realmente é a leitura. Eu penso que seja a leitura que abre o mundo, para a consciência, principalmente, né? Porque é interessante um cidadão saber questionar, saber divergir, compreender as adversidades, porque o mundo é para o sim, para o não, para os sinões. Então nós vivemos em função disso. Eu não posso me tornar inimigo de alguma pessoa que discorda de meu ponto de vista, né? Então a literatura faz você gravitar em toda essa filosofia de vida. Ela abre várias possibilidades, muito mais do que você possa imaginar. E a grande paixão da literatura surgiu da infância. O meu pai, ele me chamava para fazer uma leitura em voz alta do jornal. Ele tinha pouca instrução, lia muito pouco, era um comerciante. E, através desse exercício da leitura, eu passei, então, a adquirir a paixão por isso, né? E hoje me sinto bastante recompensado. A leitura tem me trazido muita coisa interessante na vida, né? É certo que muitas vezes a leitura lhe traz, porque o fato do esclarecimento muitas vezes não traz só alegria, lhe traz ansiedade, lhe traz, inclusive, indignação, mas isso é do ser humano. Nós não estamos permanentemente ou alegres ou felizes, ou seria muito patético, né? E eu compreendi que a leitura é uma mensagem dos anjos, da alma. Eu sempre já repeti esse refrão milhares de vezes do Platão, né? Que da questão da leitura mesmo, que você precisa estar muito próximo dela. Lhe traz esclarecimento, lhe traz, não sei, é uma sensação de janela aberta ao horizonte, de novas possibilidades, né? Eu me sinto muito feliz fazendo leitura. E aqui na cidade de Parnaíba, eu tenho encontrado um universo de leituras muito interessantes. Escritores das mais diversas vertentes, estilos diferentes, históricos ou não. Porque quando você gosta da leitura, independe do estilo, né? A leitura, ela pode ser histórica, pode não ser, pode ser na ordem científica, também não. Aqui nós temos, por exemplo, o Daniel Ciarlini, tem se dedicado um pouco à ficção científica, que é um tema que interessa, sobretudo, a quem gosta de novidades, né, tecnológica, etc. Tudo. E gosto da leitura tradicional, não desprezo nem o ontem nem o hoje. E gosto de caminhar com o presente, com o agora. É assim que me satisfaz a leitura. Não gosto de rotular a leitura. Antiga, nova, para mim isso não existe. Existe concepção do que a maneira como você alimenta a sua leitura, né? Você pode ser um antigo sendo um novo e vice-versa. Isso pode ocorrer. Então, assim, a literatura digamos assim como tem a bula do medicamento, com as indicações, as precauções e tudo, a leitura para o ser humano é uma espécie de identidade de como você pode encontrar argumentos, de como você pode ter o seu ponto de vista. E até mesmo para a escrita. Você percebe de cara quem escreve bem, porque com certeza essa pessoa lê. E quando ela obtém muita leitura, ela escreve com
com relativa facilidade, né? Se isso for como um aconselhamento, né, eu vejo uma sociedade de bem quando ela está de bem com a leitura. Porque a leitura você tem um entusiasmo com o novo, você valoriza, você não vulgariza, você não banaliza, né? Porque a sociedade que vivemos de consumo, onde vivemos transitando com coisas, mas não vivemos só em função de coisas, né? Nem só de pão vive o homem, né? E principalmente do alimento da alma, que são as ideias, né? Essas eu brigo muito e considero que seja digamos assim, o grão mostarda do cérebro da gente, a leitura. Carlos, como você citou aí, Parnaíba tem escritores de várias vertentes, né? Eu gostaria que você explicasse assim para a gente, ou comentasse, se a gente pode se considerar uma cidade felizarda na área da literatura, já que nós temos tantos escritores e é uma proporção muito grande em relação à nossa população. Isso é bom ou mal? O que ocorre com o escritor de Parnaíba ocorre, imagino, com qualquer região. O grande nicho da questão literária, que sabemos, e não só a literatura, como a música, o teatro e outras, nós sabemos que tudo recaía sempre no sudeste do país. E hoje algumas regiões já estão descentralizando isso, né? De certa forma, Belo Horizonte, Fortaleza e outros lugares já oferecem boas editoras e tudo. Agora, Parnaíba tem um grande manancial de escritores e muitas vezes, movido por uma possibilidade de um mercado mais dinâmico, as pessoas procuram os grandes centros. Mas, no tocante à capacidade, nós temos grandes escritores aqui. Inclusive bem jovens, né? No caso do Daniel Ciarline e o Diego Mendes Souza, né? São dois que eu citaria aqui, que são dois autores de grande promessa. São autores distintos, né? O caso do Daniel Ciarline é mais para prosa, é mais para pesquisa. O Diego Mendes Souza é para poesia, né? Então são valores diferentes, distintos, né? Mas que ambos são brilhantes, são autores assim. Eu estou me referindo à nova geração, não é porque a juventude seja a dona do universo, não é isso. Mas porque são promessas, né? Isso já é uma continuidade dos valores literários. Então Parnaíba tem um grande potencial. Carlos, agora vamos ser bem didático aqui para o nosso internauta entender também. Explica assim sucintamente o que é um romance, o que é uma prosa e o que é uma poesia. Bem, como definição propriamente, o romance é claro que é um enredo de qualquer forma mais alongado, né? Uma história que move personagens. E o romance propriamente ele pertence à seara da prosa, né? E praticamente eu gosto de comparar muito um romance e os seus personagens como peças de xadrez, do jogo de xadrez, onde você precisa. A própria novela propriamente é muito semelhante, né? A questão ela se aproxima muito do romance. E a prosa propriamente ela pode estar contida no conto, no romance ou noutros, né? Noutros textos propriamente E no caso da poesia, que nós temos eu diria até um privilégio. O Brasil é privilegiado de poetas, né? De grandes poetas, por sinal. A gente citaria possivelmente aqui centenas e citaríamos outros milhares que não têm um reconhecimento. Mas a poesia é a sua mensagem breve, a sua mensagem não necessariamente na ordem sentimental, que a gente sempre vincula a poesia ao sentimento, e até tem alguma coisa assim, porque a poesia, desde criança que aprendemos, né, de que a poesia nos dá um alento, um voo. E eu considero que o romance, que é uma obra longa, e a prosa, que é a alma desse texto, e a poesia, na verdade, são três sentimentos narrados do homem. Carlos, e o que é que você está preparando aqui para a gente, para o parnaibano, na área da produção cultural, para esses dias? Tem alguma coisa nova vindo por aí? Olha, nós temos temos em vista um café musical que vai reunir 3 artistas, é o Max Palhano, o Raiz Eduardo e a Janaína Jane,
Esses dois, já no caso o Raiz Eduardo e o Max Palhano, já tem uma atuação. A Janaína Jane tem mais pequenas atuações, mas é uma menina talentosíssima. Então o Café Musical ele segue um pouco a nossa filosofia de trabalho. Eu já realizei aqui o café literário, o café filosófico e agora o café musical. Então quero fechar essa trilogia com uma espécie de homenagem à cultura propriamente, né? E eu seria profano em não admitir que a música, a poesia e tudo isso, e o próprio teatro, esteja tudo num só contexto. Então, o que nós temos realmente em vista agora, nós realizamos há pouco tempo uma produção do Angústia dos Anjos, que é uma peça, é uma leitura que o ator Flávio Sidônio faz em torno do Augusto dos Anjos, né? Realizamos. E agora vem o Café Musical, que está previsto entre maio e junho. E temos outros projetos adiante. Carlos, eu vou perguntar agora uma coisa para você, que eu quero que o povo todo saiba, para ver se o povo acorda também um pouco. E eu quero que você seja sucinto e vá me responder sim ou não. O grande poeta português, que eu considero um dos melhores poetas que nós temos até agora, né? Tivemos, ainda bem que a obra dele está toda aí para quem quiser ter acesso, o Fernando Pessoa, ele disse que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Aí a gente trazendo isso para a nossa realidade, aqui para Parnaíba, para o Nordeste, você não acha que as instituições ainda estão um pouco sem alma em relação a certos segmentos culturais, essas coisas? Sim ou não? Sim, eu concordo plenamente. Pessoal, é isso aí. O PHB News conversou com o Carlos Pontes, essa pessoa maravilhosa, competente. E se você quiser conhecer mais dele e do grupo e do trabalho que ele vem fazendo aqui em Parnaíba, frequente o Café Musical, que rola todo mês no Porto das Barcas, no período noturno. PHB News volta outra hora. Tchau.